Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, ontem o ministro da Fazenda apresentou formalmente o novo arcabouço fiscal, mas detalhes importantes só estarão presentes no texto que será enviado ao Congresso até a semana que vem, proposta que foi aparentemente bem recebida pelo mercado, pela ala política, ainda que se preveja uma arrecadação de até 150 bilhões de reais por ano, sem aumentar a carga tributária dos contribuintes e pouca informação sobre exatamente como é que vai ser essa chegada de receita para as contas do governo. Vamos ouvir uma fala do ministro da Fazenda. Nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita e, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. Eli, conta pra gente o que você entende desse anúncio e também do timing dele. Olha, foi um belo gol do governo, né? Primeiro, o Fernando Haddad ficou super pressionado pela Gleice Hoffmann, pelo PT, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, também pelo mercado, né, aquela oscilação das bolsas e tudo, mas ele foi costurando e o resultado acabou acalmando o mercado. Ontem vocês viram que as bolsas subiram, que o dólar caiu, ou seja, o mercado reagiu bem ao anúncio, o Congresso, a cúpula do Congresso reagiu bem ao anúncio, os analistas também reagiram bem, e o próprio presidente do Banco Central, que é tratado como inimigo número 1 do governo, mas tem tido uma boa relação com o Haddad, o que o Roberto Campos Neto disse? Disse que gostou do projeto que ele viu, que ele discutiu com o Haddad, elogiou o Haddad e a equipe do Haddad por terem construído um projeto de âncora fiscal, elogiou o esforço da equipe econômica e botou uma vírgula, que é agora vamos esperar o texto final que vai ser ainda posto no papel, assinado, publicado e entregue para o Congresso na semana que vem. Então essa é a posição do Roberto Campos Neto, é uma posição que também é a posição do Congresso. Boa vontade sim, mas aguardando detalhes finais. O X aí, o pulo do gato da âncora fiscal do Haddad e, portanto, do presidente Lula, é tirar o teto de gastos da vinculação com a inflação e passar a fazer a vinculação com a arrecadação. Quanto mais arrecada, mais gasta, quanto menos arrecada, menos gasta. Só que tem um gatilho anticíclico, porque se a arrecadação for muito baixa, né, o gasto continua tendo um limite mínimo de 0,6%. E se a arrecadação for muito alta, o gasto não pode disparar junto. Ele tem um limite de 2,5%. Ou seja, tem aí um intervalo de 0,6% até 2,5% para os gastos do governo. Por que isso? Porque como o Haddad já tinha me explicado e ontem detalhou com números, recheou com números, o que acontece sempre, né, a lógica até hoje é sempre assim. Quanto mais arrecada, mais sai gastando. Depois, quando a arrecadação cai e você tem uma crise, não tem como gastar, não tem o que gastar. Né? Então, quanto você mais precisa do governo para impulsionar o desenvolvimento, a economia, o governo não pode gastar nada. Agora ele inverte.
nas vacas gordas, quando tiver uma arrecadação muito alta, o governo vai criar um colchão para quando vierem as vacas magras. Quando tiver uma crise de arrecadação, de receita, né, o governo vai ter um colchão para poder gastar e segurar a onda, segurar a economia. O Haddad também fez um discurso muito firme sobre atacar o patrimonialismo brasileiro, jabutis, que historicamente invertem também a lógica correta, a lógica justa, porque em vez de privilegiar quem tem menos renda, privilegia, né, quem exatamente tem muito mais renda. Então ele acha que a carga tributária brasileira recai sobre os pobres, que pagam 2 vezes no consumo, por exemplo, e deixa muita gente de fora. Então a lógica que vem na âncora fiscal e depois no complemento dela, que será a reforma tributária, a lógica vai ser: quem não paga imposto tem que passar a pagar. Ou seja, os informais, os trabalhadores informais, as grandes empresas que têm grandes contadores e advogados e que dão sempre um jeitinho de pular fora do fisco, e os sonegadores, além de já haver um processo de reoneração, ou seja, aquele pacote todo, que aliás a Dilma Rousseff adorava, de desoneração de grandes empresas, isso está acabando, todo mundo volta a pagar imposto. É por isso que ele diz que, porque o pulo do gato nesse projeto todo, para atingir as metas que são audaciosas, é ter uma arrecadação alta. E quando você fala em arrecadação alta, a primeira coisa que vem à cabeça é aumentar imposto. E o Haddad descarta aumentar imposto, aumentar alíquotas, né? Então vamos ver se ele consegue fazer esse ataque que ele chama de ataque ao patrimonialismo e aos jabutis. Mas o fato é que foi um bom momento do governo, esse anúncio da âncora fiscal, que acalmou os ânimos de mercado, acalmou os ânimos da esquerda, e uma curiosidade que eu acho importante a gente frisar. O Haddad, que é do PT, fez o lançamento da âncora fiscal, da responsabilidade fiscal, das metas, dos percentuais, e delegou para a Simone Tebet, que é liberal na economia, que é do MDB, fazer todo o discurso da defesa social. Coube a Simone Tebet falar da volta dos programas públicos, né? Puxa vida, as políticas públicas todas que foram represadas nos 4 anos do Bolsonaro, e ela, que é do MDB, inclusive ampliou isso, porque disse que foram represadas nos últimos 6 anos, ou seja, ela do MDB incluiu o governo Temer, né, e tá tudo de volta. Bolsa Família robustecida, mais médicos, a merenda escolar, a farmácia popular, tudo isso está de volta, e ela diz que a educação será uma prioridade em todos os níveis, desde a primeira infância até a universidade. Além disso, a âncora também deixou de fora o salário piso das enfermeiras. Ou seja, houve um equilíbrio entre atender o mercado e atender a prioridade social do governo Lula. Só que quem falou da prioridade do mercado foi o Haddad, e quem falou da prioridade social do Lula foi a Simone Tebet. Isso aí vamos dizer assim, uma boa sacada de marketing. Bom, Helene, agora depende do Congresso, 257 votos na Câmara e 41 no Senado para ser aprovada essa âncora fiscal. E o Congresso está no meio de uma briga ali por causa de medidas provisórias envolvendo os 2 presidentes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Aliás, a gente vai ouvi-los na sequência aí. Primeiro o Lira, depois o Pacheco, o que cada um deles diz sobre a proposta de âncora fiscal.
Vamos trabalhar, né? O Bom Começo faz parte daquilo que ele vinha já tratando, mas o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço, como, por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos e fazer com que hoje quem não paga impostos passe a pagar. De nossa parte, eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil, que é a disciplina e o equilíbrio fiscal em substituição ao teto de gastos públicos para ter uma correlação entre receita e despesa. Vamos manter esse diálogo até que possa ser concretizado esse arcabouço fiscal, enfim, no Brasil. Bom, Eliane, nessa eles estão juntos, pelo menos? Eu acho que o Brasil está junto em querer uma âncora fiscal, porque governo que gasta, principalmente governo que gasta para garantir a reeleição de um presidente, isso não funciona, porque penaliza a população como um todo, né? Então está todo mundo nessa, agora está quebrando pau no Congresso, a âncora fiscal chega num momento bom para o Lula, que vinha apanhando muito pelas besteiras que vinha dizendo uma atrás da outra, né? O Lula foi falando besteira, estava lá num mau momento, o governo Lula e o Lula, né? E aí ele dá uma volta por cima com a âncora fiscal, que foi bem recebida, como a gente já disse. Mas tem o seguinte problema, e isso chega no Congresso no pior momento do Congresso, porque Arthur Lira e Rodrigo Pacheco praticamente não se falam, tá? A coisa ali ficou feia. O Congresso se dividiu, rachou ao meio, porque a Câmara marcha com o Arthur Lira e o Senado marcha com o Rodrigo Pacheco, então tem uma guerra entre eles. Além disso, está no momento também em que um bloco de centro-direita formado por MDB, por PSD, por Podemos e por republicanos forma uma força de centro-direita tentando isolar o PP e o PL do Bolsonaro. Então, tudo isso mexe com o equilíbrio interno do Congresso. Eles estão muito mais envolvidos e com os problemas olhando para o próprio umbigo do que olhando para os interesses do governo, que tem as medidas provisórias, que vai lançar semana que vem a âncora fiscal, quer dizer, vai enviar o projeto escrito e assinado para o Congresso. Enfim, o momento do Congresso não ajuda a tramitação da âncora fiscal. Mas tem um outro detalhe, é que o governo também foi cuidadoso nisso. Em vez de apresentar emendas constitucionais que exigem um quórum muito mais difícil, o governo vai enviar projetos de lei complementar. Então, isso diminui o quórum, né, metade mais um, então facilita a tramitação, mas de qualquer jeito tem muito chão pela frente. O Haddad fez a parte dele, mas agora o Lula tem que entrar em campo, o Alexandre Padilha, o articulador político, tem que ser mais atuante, né, tem que entrar mais em campo, tem que jogar mais, tem que suar mais a camisa, né, e todo o governo, todos os ministros que têm partidos, né, que têm suas bancadas, têm que se mexer. Além disso, o governo tem que negociar com os governadores, porque os governadores também têm muita influência sobre suas bancadas dos estados. Então, lançar a âncora fiscal é apenas um primeiro momento, mas tem muito jogo pela frente e o Haddad sabe disso. Aliás, ele disse que isso é apenas um primeiro passo, é a parte de um processo. Depois da âncora fiscal, vem a reforma tributária e vem também toda a implantação disso, porque são metas muito difíceis. Nada disso é fácil, gente. Fila longa, né, de prioridades aí. Eliane, a gente está usando a trilha do Harry Potter. Você assistiu?
Não leu os livros? Não li os livros, eu vi um ou outro, nem vi a série toda, mas gosto. Você gosta? O Harry Potter usa vassoura, né, Carol, pra voar, né? Usa vassoura. E aí ontem a gente teve a notícia, né, a cobertura muito grande de apoiadores, especialmente, do ex-presidente da República desembarcando no país, chegando num avião da Gol que tinha ali um adesivo todo em menção a Harry Potter, né, uma promoção, enfim, da série. E aí diversos memes começaram a aparecer e tal, se era uma referência à pedra filosofal ou ao prisioneiro de Azkaban, que são nomes de livros, né, do Harry Potter, enfim. E os fãs, né, que chegaram ali, os apoiadores dele, nessa recepção no aeroporto de Brasília. No final das contas, ele nem conseguiu receber esse calor humano, porque teve que sair pela lateral ali, por orientação da Polícia Federal, escoltado por equipes, e depois foi para esse evento fechado na sede do PL. Queria que você falasse um pouquinho dessa recepção do ex-presidente aqui. Pois é, flopou, né? Flopou. Como disse o ministro Alexandre Padilha, a chegada do Bolsonaro flopou. Por quê? Porque ele previa uma coisa apoteótica, com milhões de pessoas nas ruas, ele desfilando em carro aberto, sob aplausos da multidão. E não foi nada disso, né? Na verdade, o que a gente viu foi, primeiro, que a Secretaria de Segurança foi muito rigorosa. Não pode fazer aglomeração dentro do aeroporto, não pode desfilar em carro aberto porque o Código Nacional de Trânsito proíbe, não pode nada disso. Né? Então, foi muito duro, e a Polícia Federal pegou o Bolsonaro na porta do avião. Ele saiu ali pela porta dos fundos, pela porta lateral, pegou um carrinho comum, aliás, sem ser blindado, e foi embora para a sede do PL. E em vez de 10 mil pessoas, como eles imaginaram no aeroporto, tinham 600, né? Nada espetacular. E em vez deles encontrarem o Bolsonaro, Jair, encontraram o Eduardo Bolsonaro, o deputado. E aí ele chegou lá na frente do PL, também tinha aí um ou outro, um punhado de gente ali com bandeira, mas o fato é o seguinte: rei morto, rei posto, né? É aquela história do Bolsonaro achar que continua presidente, que continua com cartão corporativo, com orçamento secreto. Não é bem assim, as coisas mudaram. E o mais curioso foi o Bolsonaro chegar lá no PL e chamar o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, de chefe, e dizendo que vai dar expediente lá no PL para fazer o quê? Não se sabe. Mas o fato é que o Lula deu um checkmate, porque o Lula deixou para anunciar a âncora fiscal que interessa a todos os 200 e tantos milhões de brasileiros, exatamente no dia da volta do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro chegou às 6h40 da manhã, e aí a imprensa ficou ali olhando para o Bolsonaro 6h40, 7h, 7h30, 8h30, e aí a partir das 9h já foi todo mundo olhar a âncora fiscal. Então, a âncora fiscal roubou a cena, ofuscou a volta do Jair Bolsonaro. Não foi nada como previsto, e aí o Alexandre Padilha, ministro da articulação política, tascou essa. Flopou a volta do Bolsonaro. E, aliás, ele já chegou dizendo, a Michele, ela não tem experiência nenhuma para ser candidata à presidência, ou seja, já tirou a Michele de lado. Aliás, ela não estava nem no aeroporto nem no PL. Aliás, as perguntas para o Bolsonaro foram muito claras sobre colares, relógios, canetas, ou seja, não foi nada do que ele esperava. Bolsonaro voltou. E daí nada. Pronto, tá aí. Não aconteceu nada.
Então tá bom. Sabe que o Harry Potter tem que lidar lá nos filmes com o Voldemort e o Bolsonaro com o Valdemar, mas são pequenas semelhanças. O chefe. Bom, cada um na sua aí, né, nos seus enfrentamentos. Eliane, para fechar aqui com você, vamos falar, e essa aposentadoria antecipada aí do ministro Lewandowski? Olha, o Lewandowski antecipou, né? Ele tem que sair compulsoriamente aos 75 anos. Ele antecipou para o dia 11 de abril, abriu uma vaga importante no Supremo. A aposta em Brasília, pule de 10, de que o substituto dele vai ser o Zanin, que é o advogado do Lula. Vai criar muita polêmica, já está criando muita polêmica, porque pegar o seu próprio advogado e botar no Supremo, cá para nós, é audacioso, mas o Lula é audacioso. Quando ele fez isso com Toffoli, Dias Toffoli, por exemplo, foi quase um escândalo, né? O Toffoli era muito jovem, o Toffoli tinha levado 2 bombas para juiz. O Toffoli não era reconhecido como top no meio jurídico e o Lula quis e botou lá no Supremo. Agora ele está fazendo isso com o Zanin. O Zanin que foi decisivo ali para, para anular os processos contra ele, portanto, para devolver a elegibilidade dele e, portanto, para transformá-lo presidente. Então, o Zanin pule de 10. Agora, o Lewandowski vai também desfalcar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E quem está ali na bica para assumir a vaga dele no TSE imaginem, Cássio Nunes Marques, o ministro mais bolsonarista do Supremo. O Bolsonaro tem 16 processos no TSE. Ele corre o risco muito sério de ficar inelegível por 8 anos, mas tirar o Lewandowski e botar o Nunes Marques certamente é considerado certo que é um voto contra o Bolsonaro, que é trocado por um voto definitivamente a favor do Bolsonaro no TSE. Ou seja, tabuleiro, né? Xadrez. Muito bem, vamos seguir acompanhando tudo isso de perto com a Eliane Cantanhede, que volta na segunda-feira aqui ao Jornal Eldorado. Eli, obrigada por mais uma semana, viu? Um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana, beijão. Tchau. Fim de semana, beijão. Tchau.